Minha geração foi marcada pela luta pela democracia num corpo a corpo com a ameaça e por um tempo continuado com a prática, de formas abertas ou disfarçadas de violência e autoritarismo. Contra isso, nossa realidade nos ensina algo essencial. É preciso evoluir num ponto ainda um tanto frágil na nossa sociedade, na alma democrática. Lições que são advertências permanentes não faltam na nossa história, em tantos períodos que falam por si só, como estes que um jornalista desses tempos vivenciou em coberturas marcantes, como recordo no meu livro Debate na Veia. Desde o célebre comício do dia 13 de março, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, quando Jango, com seu mais forte discurso pelas reformas, enfrentava e perdia para as forças golpistas, já muito mobilizadas. Ali e nos dias que se seguiram, eu vi a democracia morrendo. 20 anos depois, nas maiores mobilizações populares da nossa história, na cobertura dos comícios das diretas, eu vi a democracia renascendo. Poucos anos depois, na produção e exibição emocionante do desfile democrático, que foi o primeiro debate da nossa história entre presidenciáveis, nos estúdios da Band, eu vi a democracia se consolidando. As forças democráticas acabaram vencendo, mas o rastro deixado pelos adversários sempre foi claro, e clara a advertência. Está aí a história política recente. As forças que levaram Getúlio ao suicídio em 54 foram as mesmas que tentaram e não conseguiram impedir a posse de Juscelino em 55, ou que se mobilizaram contra o vice Jango em 61 após a renúncia de Jânio, forçando o parlamentarismo. Foram as mesmas que finalmente deram o golpe sonhado em 64. E com maiores ou menores disfarces, com renovações de atores, continuam por aí, dando seus pinotes, como vimos antes, durante e depois do 8 de janeiro em Brasília. Para neutralizar essas forças, além da sempre citada eterna vigilância, a evolução do país numa construção diária, além da arquitetura institucional, é a grande e necessária resposta, fortalecendo princípios, valores e atitudes na vida coletiva. Desafio tanto maior quanto mais claros e mais perigosos se tornam entre nós e em outros países os sinais de uma crise complexa da democracia representativa. Esse desafio, estamos vendo, só vai aumentando. Um sinal permanente de alerta. Olá a todos, eu sou o Fernando Guimarães, coordenador geral do Direito Já Fórum pela Democracia, e esse é um encontro que nós estamos hoje gravando para apresentação nesse dia 15 de setembro, que é o Dia Internacional da Democracia, uma data ONU. Direito Já que todos os anos sempre comemora essa data. Nós tivemos aqui há coisa de 3 anos, há 2 anos atrás, nós realizamos um grande ato internacional, uma grande vigília pela democracia nessa data. Mobilizamos aí cerca de 30 países para que pudéssemos todos estar atentos aos desafios da defesa da democracia no Brasil. E esse é um desafio em todo o mundo, né? E por isso a gente quer aproveitar essa data aqui hoje com os nossos convidados para a gente trazer reflexões que sejam pertinentes aos desafios que nós temos pela frente. E eu quero apresentar aqui o Ricardo Skog, que é o nosso coordenador do Direito Já para a área de Relações Internacionais. Olá, Skog, como vai? Tudo bem, boa noite a todos. O André Siciliano, que é o nosso representante do Direito Já na Espanha. Olá, André. Olá, como estão? Prazer estar aqui participando com vocês. E trazemos aqui o Francisco Assis, Francisco José Pereira de Assis Miranda, professor universitário, foi deputado à Assembleia da República Portuguesa entre 1995 a 2004, entre 2009 a 2014, e recém-eleito deputado à Assembleia da República em Portugal, mas também eurodeputado no Parlamento Europeu entre 2004 e 2009
e agora eurodeputado nessa atual legislatura. E o professor Zé Álvaro Moisés, que eu tenho o orgulho sempre de dizer que fui aluno, é, formado em Ciências Sociais, mestre em Política e Governo pela Universidade de Essex e doutor em Ciência Política pela USP, com um vasto currículo acadêmico aqui que eu vou abreviar. Boa noite, Francisco, e boa noite, professor Álvaro Moisés. Olá, boa noite. Muito prazer estar com vocês. Acho muito importante a celebração dessa data. Boa noite, eu também tenho muito prazer em estar convosco e também considero, evidentemente, da maior importância a celebração dessa data, sobretudo nos tempos que estamos a atravessar por todo o mundo. Francisco, eu vou começar contigo essa nossa conversa, porque chegou a nós todos aqui no Brasil o episódio que você protagonizou recentemente em Portugal e nos trouxe isso uma carga de responsabilidade democrática muito grande, um exemplo para todos nós aqui. Queria que você pudesse contar um pouco o que se passou no momento em que você postulou a candidatura à presidência da Assembleia da República de Portugal. Por duas vezes foi o mais votado, né, para ocupar a cadeira. Eu queria que você contasse um pouco como isso foi conduzido e a importância que teve o gesto que você, o grandioso gesto que você teve nesse processo, e também nos contasse um pouco porque, mesmo após ocupar uma posição tão significativa nesse processo, você considerou mais importante partir para o Parlamento Europeu, né? E eu tenho certeza que isso deve dialogar muito com a questão do tema da democracia também. A gente gostaria de ouvir um pouco sobre esse episódio. Muito obrigado. Eu vou descrever de forma simples o que se passou. Nós temos aqui em Portugal, desde há alguns anos atrás, um fenómeno novo que é a presença da extrema-direita no Parlamento português. Fomos dos últimos países da Europa onde isso ocorreu, mas a verdade é que isto ocorreu e o fenómeno alastrou-se muito rapidamente. O partido de extrema-direita em Portugal chama-se Chega no sentido de Chega, basta, um partido antissistémico, um partido que se inscreve absolutamente na linha da extrema-direita europeia, e nas últimas eleições eles passaram de 8 para 50 deputados. São neste momento a terceira força política e têm uma expressão muito significativa na vida política portuguesa. Ocorre que quando da eleição do Presidente da Assembleia da República, nós estávamos confrontados com a seguinte situação. O PSD e o CDS, que são a direita democrática, que são a base do atual governo, apresentaram um candidato, mas não fizeram nenhum acordo com a extrema-direita. Nós estávamos até convencidos que eles iriam fazer esse acordo, havia indícios que o estavam a preparar, nós também manifestamos a nossa oposição a esse acordo, e não fizeram nenhum acordo com a extrema-direita. Conduziram de qualquer maneira o processo de forma não muito adequada e a dado passo foi-me solicitado a mim que eu próprio me apresentasse como candidato à presidência da Assembleia da República, filme, e tendo obtido o apoio do meu partido, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, dos Verdes, do Partido Comunista e do LIVRE, que é uma organização política próxima dos Verdes europeus, eu acabei por ter mais votos, na verdade, houve dois momentos, duas voltas em que eu tive mais votos do que o candidato do partido do governo. Acontece que em Portugal, para ser eleito presidente, é preciso ter maioria absoluta. Teremos tantas eleições até ao momento em que alguém disponha da maioria absoluta. E estávamos ali numa situação de impasse. E encontramos uma saída para esse impasse que assentou um entendimento de fundo entre nós e a direita democrática. Nestes termos, eles ficariam com a presidência da Assembleia da República nos 2 primeiros anos do mandato, que em princípio será de 4 anos, e nós ficaríamos com a presidência da Assembleia da República nos 2 anos seguintes. Isso foi aceito, foi apresentado ao país, creio que o país aderiu a essa solução, percebeu-se que era uma boa solução, e do nosso ponto de vista, e do meu em particular, foi uma excelente solução, porque uma das minhas preocupações tem sido a de contribuir para que a direita democrática não se aproxime da extrema-direita, não fique prisioneira da extrema-direita e não se aproxime da extrema-direita. Esse risco existe sempre.
Na direita democrática portuguesa há setores diversos, ela própria não é uniforme, há alguns que são radicalmente contra qualquer entendimento com a extrema-direita, haverá outros setores que terão alguma abertura para esse entendimento. Ora, creio que nos compete a nós, Partido Socialista, também criarmos as condições para que eles fiquem independentes da extrema-direita. Isso foi um bom sinal que se deu, e julgo que as pessoas entenderam bem isso no país. A segunda parte da questão, porque é que eu entendi que devia, apesar de tudo, em princípio seria mesmo eu, se tivesse permanecido em Portugal, o nome indicado pelo PS para a presidência da Assembleia da República, mas entretanto nós tivemos eleições para o Parlamento Europeu e surgiu essa possibilidade de ir para o Parlamento Europeu e eu optei por isso com algumas dúvidas, com alguma hesitação, mas justamente pelas razões que foram referidas, porque o Parlamento Europeu é neste momento um grande centro de discussão política não no espaço da União Europeia, e por lá passam todas as grandes discussões, nomeadamente aquelas que têm a ver com os direitos humanos, com a preservação da democracia liberal, com a preservação do Estado de Direito, com a preservação de um Estado social que identifica a maior parte dos países europeus. E assim foi para o Parlamento Europeu e neste momento, entre outras funções que me foram cometidas, tenho uma que atribuo particular interesse, que é precisamente eu sou o coordenador no grupo do S&D, dos Socialistas e Democratas Europeus, toda a família política da esquerda, do centro-esquerda, esquerda europeus, eu sou o coordenador precisamente para a questão dos direitos humanos, que é uma questão a que nós atribuímos muita importância. No Parlamento Europeu nós temos a oportunidade de discutir longamente questões de direitos humanos que se colocam em todo o mundo. Aliás, temos aqui até uma preocupação que é de não sermos acusados, por um lado, de interferência em assuntos que são assuntos que outros países muitas vezes consideram que são assuntos da sua vida política interna e que olham e que não gostam muito que haja qualquer iniciativa do Parlamento Europeu em relação a esses mesmos países. Nós temos que ter algum cuidado, até pelo passado colonial de vários países da Europa, mas, ao mesmo tempo, a verdade é que cada vez mais há personalidades e organizações provenientes dos mais diversos países do mundo, e nomeadamente da América Latina, que se dirigem ao Parlamento Europeu e que se dirigem especificamente à Subcomissão de Direitos Humanos, que funciona no âmbito da Comissão de Política Externa, de Assuntos Externos, e que se nos dirigem para apresentarem os seus casos. Muitos casos são casos absolutamente limitados, pessoas que estão presas, pessoas que estão em risco de vida, em muitos casos, e que vêm solicitar um apoio que é obviamente político, simbólico, do Parlamento Europeu. Nós temos, aliás, um prémio importante que atribuímos todos os anos, que é o prémio Andrei Sakharov. Sakharov foi um dos maiores dissidentes do regime soviético e tornou-se para nós, europeus, um símbolo da luta pelos direitos humanos. E todos os anos o Parlamento Europeu atribui o prémio Sakharov a uma personalidade ou uma organização ou uma ONG que se tenha destacado durante esse ano pela luta pelos direitos humanos. E procuramos aí não estar, para nós não há boas nem más ditaduras, evidentemente estamos sempre confrontados com preocupações de ordem geopolítica, nomeadamente dos nossos governos, dos vários governos dos vários países europeus e sobretudo dos países com maior influência e com maior interesses gerais no mundo, mas para nós, quando falamos de direitos humanos, procuramos ignorar esse tipo de questões. Para nós não há bons nem maus ditadores, há maus que são sempre maus, não é? E para nós não há vítimas dos direitos humanos a quem atribuímos mais importância do que as outras, o que é uma luta que nós travamos todos os dias, porque evidentemente é muito mais fácil, mesmo aqui no Parlamento Europeu, é muito mais fácil chamar a atenção de um governo africano do que chamar a atenção da China. São situações muito, muito diversas que nos colocam problemas muito complexos, mas é um grande trabalho que nós temos levado a cabo já há muitas décadas. E eu, particularmente, para terminar, como já tive de referir nas conversas que já tivemos, eu já estive no Parlamento Europeu por 2 vezes, é até a minha terceira experiência no Parlamento Europeu, e fui autor de um relatório sobre a situação dos povos indígenas no mundo inteiro, porque são dos povos que são mais vulneráveis, que são vítimas de grande exploração, e nós procuramos precisamente focar o problema dos povos indígenas no que diz respeito à exploração que ocorre nas suas regiões, promovida por empresas europeias. Evidentemente estamos atentos ao que se passa, às responsabilidades de outros países e de outros governos, embora não tenhamos nenhum poder de interferência, tenhamos muito cuidado, como digo, nesse domínio, mas para justamente não sermos acusados de estarmos a querer dar lições a outros povos e a outros países soberanos, nós insistimos muito na questão da responsabilidade das empresas europeias e chamando a atenção para o facto que as empresas europeias
as grandes empresas europeias em vários setores têm uma política aqui na Europa e uma política muito diferente, mal saem do continente europeu. Obrigado, Francisco, e cumprimento aí pelo exemplo que nos trouxe. Desejo muito sucesso nesse desafio aí como eurodeputado. Professor Zé Álvaro Moisés, eu vou aproveitar essa conversa que nós tivemos aqui pelo exemplo do Francisco, e eu queria que você trouxesse um pouco aí um comparativo dessa parece que é mais organizado, né, quando a gente pensa nos países europeus, mais consolidada a posição dos partidos políticos e a situação que a gente vive aqui no Brasil. Então, por exemplo, nós apontamos o bolsonarismo como um período com características proto-fascistas, né, muito nítidas. E partidos que compuseram o núcleo duro do bolsonarismo, que apoiaram a reeleição dele, como, por exemplo, o Progressistas, como o Republicanos, compõem a base do governo Lula, né? A base de sustentação no Congresso Nacional. E a gente vê nas eleições municipais, nós trabalhamos aqui no Direito Já por uma frente ampla dos partidos comprometidos com candidaturas democráticas, mas a gente sabe que são centenas de candidaturas pelo país, em que partidos do campo democrático disputam lado a lado com candidaturas do PL, que é o partido do Bolsonaro, e desses partidos que são sustentação da extrema-direita no Brasil. Então, parece que tudo está imiscuído. Eu queria um pouco que você pudesse trazer qual é o custo disso, né? Até que ponto que é bom ter um governo que consiga atrair a extrema-direita, ou não tem nenhuma vantagem nisso, né? Tem alguma vantagem ter eles na base de sustentação no Congresso? Faz sentido optar pela lógica municipal e estar com eles no palanque? Ou o que falta é um compromisso mais nítido do campo democrático brasileiro, de pensar, além dos resultados de curto prazo, ter um compromisso mais consolidado com a defesa da democracia? Bom, boa tarde a todos e boa noite, aliás. Essa última questão que você colocou, eu acho que é o ponto de partida interessante, né? Nós tivemos no Brasil, a meu juízo, uma crise que vem de 2014, né? Governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A partir da crise que se abriu, que era econômica, mas também uma crise política de impedimento de uma coordenação da coalizão de governo, que levou a que o governo chegasse até o seu final e sofresse o impeachment, né? Por falta de coordenação, por falta de alguma maneira de articular o que supostamente era a política nacional com a participação de alguns desses setores, inclusive que você mencionou. Agora, a partir da crise de 2014, eu acho que nós presenciamos uma situação em que, por um lado, algumas forças que no Congresso Nacional, que são de natureza conservadora, não é? Algumas de direita, não é? Claramente foram progressivamente aproveitando a crise que se abriu e que deixou um espaço vazio para um fortalecimento cada vez maior, um empoderamento de forças, não é, na área do legislativo, retirando prerrogativas do executivo, que, aliás, desse ponto de vista, mostrava que o chamado presidencialismo de coalizão já estava em colapso, e colapsou, a meu juízo, colapsou inteiramente. E de alguma maneira, o resultado disto é o fato de que um governo de esquerda com forças democráticas, como é o caso do governo Lula, né, não conseguiu formar maioria no Congresso Nacional e teve que usar
digamos, mecanismo de buscar forças que não são necessariamente concordes com a linha geral do governo, para compor a base do. Quer dizer, eu vejo isso como um recurso que, num certo sentido, tapa o problema, né, de que a coalizão, o colapso do presidencialismo de coalizão não permitiu mais que o governo conseguisse alcançar maioria para poder aprovar suas propostas e, de alguma maneira, desenvolver o país. Então, nesse contexto, né, eu acho que é preciso levar em conta que as forças democráticas, os líderes democráticos, de alguma maneira, a partir da crise que veio se acentuando de 2013, 2014, vamos lembrar que em 2013 houve grandes manifestações de protesto no Brasil, não só em relação a serviços públicos fundamentais, como educação, transporte, saúde, mas também com o desempenho dos partidos políticos. As manifestações de 2013 ganharam um conteúdo quase que de rejeição dos partidos, do sistema político. Isso se combinou com a crise depois do governo da ex-presidente Dilma e foi progressivamente abrindo um espaço em que as forças democráticas, a meu juízo, não foram capazes de entender a crise e dar uma resposta, e ao ocorrer esse vazio foi ocupado pela extrema-direita, né? Então, eu acho que é preciso ter clareza de que parte do processo pelo qual a extrema-direita ganhou espaço, cresceu, e, aliás, vem crescendo mais ainda, não é? Na medida em que o desempenho das forças democráticas, muitas vezes, deixa uma série de espaços vazios não resolvidos, crises e mesmo alguns eventos mais graves, como foram os envolvimentos de alguns partidos que tinham posição importante nos governos ligados à esquerda e que se envolveram com os fenômenos de corrupção no Brasil. A corrupção ganhou uma centralidade no sistema político brasileiro muito grande. Durante um período, não é? Era o modo como de fazer política através da corrupção ganhou uma centralidade que, de alguma maneira, galvanizou partidos da esquerda, partidos do centro democrático, né? E parte dos partidos de direita. Eu acho que isso criou um processo de rejeição entre os eleitores, na sociedade civil, na base da sociedade, um projeto de rejeição do sistema político, de desconfiança dos partidos, de, digamos assim, afastamento em relação às possibilidades de participação e, num certo sentido, esse vazio foi ocupado pela extrema-direita. Então, acho que é muito importante nós termos em conta, em países como o Brasil, o processo que está se desenvolvendo na Europa, em que há um cuidado muito grande em buscar alianças que, de alguma maneira, possam permitir não apenas a retomada digamos assim, da perspectiva da democracia, uma recuperação da democracia, mas, ao mesmo tempo, como um modo de derrotar a extrema-direita, né? Isso aconteceu, de certo modo, em Portugal, isso aconteceu na Espanha, mais recentemente aconteceu na Inglaterra e também, num certo sentido, na França, por mais confuso que tenha sido o processo. Então, desse ponto de vista, um elemento que emerge como muito central para enfrentar, digamos assim, esses dois lados da crise, não é? O lado da crise que é doméstico, que é local, que envolve esses aspectos que eu mencionei, de um certo fracasso das forças democráticas em responder, quando houve a crise mais grave de rejeição do sistema, de responder democraticamente e ser capaz de oferecer alternativas para a saída daquele momento. Mas que, ao mesmo tempo, isso se articula com a crise internacional, em que não é apenas um crescimento da extrema-direita em escala mundial, como nós temos visto. É mais do que isso, porque, em grande parte, esse crescimento está enraizado
em resultados que ocorreram da globalização, particularmente o aumento da desigualdade, o crescimento da desigualdade, que, num certo sentido, tornou a insatisfação de muitos segmentos sociais como uma base, não é, de operação da extrema-direita. Então, eu acho que nós temos que levar em consideração, especialmente, Fernando, levando em conta que nós vamos celebrar o dia 15 como o Dia Internacional da Democracia, eu acho que nós temos que levar em consideração que é preciso, é necessário que as forças democráticas compreendam e assumam a responsabilidade de se autoformular para responder o que está aparecendo, a continuidade das crises, no caso do Brasil, da crise nacional, não é? E do modo como não apenas um governo progressista enfrenta dificuldades para desenvolver o seu programa, comete ele também uma série de erros, não é? Muitas vezes não sendo capaz de distinguir, de criar uma identidade clara, não é? Em relação às demais forças do país, as demais forças políticas, não é? Confunde algumas noções fundamentais com a defesa da democracia, relativizando a defesa da democracia, como nós vimos em alguns casos, por expressão do presidente, mas também pela ação do governo em alguns contextos internacionais, como é o caso da Venezuela. Então, eu acho que é preciso ter clareza que todos esses fatores estão, de alguma maneira, pressionando na crise, na direção da crise da democracia. A crise da democracia não é apenas o crescimento da extrema-direita, é também o fracasso da maneira como forças democráticas estão enfrentando os seus desafios. E, desse ponto de vista, eu acho que o trabalho que o Direito Já vem fazendo é absolutamente indispensável, absolutamente importante, que foca fundamentalmente nos direitos básicos fundamentais dos segmentos da população e na capacidade dos partidos, independentes da sua posição no espectro político, de responder a esses desafios. Nós vimos isso na tentativa dos Direitos Já de sugerir, de propor, de alguma maneira, de coordenar a capacidade das forças democráticas de se unirem em coalizão para evitar a vitória e o avanço das forças de extrema direita, né? E isso eu acho que é um exemplo fundamental para dar resposta para essas crises, para esses aspectos da crise que, de alguma maneira, eu procurei delinear antes, né? Acho que o exemplo da participação dos Direitos Já é um caso positivo de como nós podemos, de alguma maneira, nos preparar para sair da crise. Mas é preciso ter claro que isso tem que, de alguma maneira, absorver, tem que, de alguma maneira, envolver as diferentes forças democráticas que vão da esquerda até a direita democrática. Como foi dito no caso de Portugal, no caso do Parlamento Europeu, é absolutamente fundamental que nós sejamos capazes de impedir que a direita democrática seja, de alguma maneira, capturada pela extrema-direita e, com isso, cria uma força extremamente negativa, conservadora, negativa no desenvolvimento do país. Nós estamos vendo os efeitos que isso teve, não é? Poucos anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o efeito que teve em várias dimensões da sociedade. Eu vou mencionar apenas um, não é, que tem muitas coisas, mas, por exemplo, a retomada da violência na política, de alguma maneira, foi aberta, foi possibilitada pelas políticas adotadas pelo governo Bolsonaro em relação à segurança pública, não é? E, ao mesmo tempo, há um tratamento de natureza ideológico de como as pessoas comuns deveriam enfrentar os desafios da política e, com isso, estimulando, num certo sentido, a volta da violência política. Acho que isso é muito grave, isso quebra a estrutura da democracia e nós, das forças democráticas, não podemos simplesmente olhar isso, observar de longe com um tom crítico. É preciso ação que, de alguma maneira, seja capaz de reconstituir o compromisso da democracia, não é? De não apenas dar segurança, mas enfrentar os grandes dilemas da sociedade, não é? Particularmente de uma sociedade tão
desigual, como é o caso da sociedade brasileira. Mas isso tem muita repercussão no conjunto da América Latina. Não é só o Brasil que é um país desigual. Muitos países da América Latina são muito desiguais, né? E isso está muito presente, por exemplo, no fato de que, nesses últimos 10 anos, como constatou o Latino Barômetro e mesmo algumas outras pesquisas acadêmicas, há um decréscimo da adesão à democracia, há um aumento, por exemplo, da indiferença em relação ao regime político. E há, em alguns casos, um forte apoio às orientações mais autoritárias, né? Nós temos que enfrentar isso. E eu acho que a celebração do Dia Universal da Democracia deveria ser um ponto de partida nessa direção. Muito obrigado, professor Zé Álvaro Moisés. E antes de eu incluir aqui na conversa aqui o André e o Ricardo, queria devolver a bola aqui para o deputado, o eurodeputado Francisco Assis. Francisco, queria que você pudesse comentar, à luz aí da experiência europeia, essa fala do professor Zé Álvaro Moisés, né? Muito especialmente, eu queria lhe perguntar se qual a experiência que a gente tem nos últimos anos de, de enfrentamento ao extremismo, né? Na Europa, se você identifica um padrão, um modus operandi da extrema-direita comum nos diversos países, né? E como que eu vou chamar assim, a inteligência do campo democrático, no que a gente aprendeu com como que a gente deve aperfeiçoar a forma da defesa da democracia, das instituições, do enfrentamento à extrema-direita, porque muitas vezes a gente vê a extrema-direita com um protagonismo muito grande de pautar a agenda, né, e sempre colocando o campo democrático sempre na defensiva, né? É, e eu queria também que você pudesse trazer um pouco dessa questão de se existe uma autocrítica, né? O professor Zé Álvaro Moisés citou aqui que tem também a questão da gente reconhecer alguns fracassos, né, do campo democrático, erros que a gente possa estar cometendo, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco o que você pode trazer para a gente de uma visão de quais erros que a gente não deve cometer nesse enfrentamento, qual que é o caminho, o que pode unir da esquerda à direita nesse processo. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que concordei integralmente com tudo que o professor acabou de dizer. Eu acompanho também muito de perto a vida política brasileira e quero também enaltecer o trabalho dos direitos já. Aliás, este movimento de direitos já está a fazer no Brasil deve ter réplicas noutros países, nomeadamente aqui no espaço europeu. Eu próprio estou empenhado em divulgar esta ação que os direitos já estão a levar a cabo no Brasil, quer em Portugal, quer noutros países europeus, porque a nossa situação tem muitas semelhanças. Na Europa, a nossa experiência qual é, fundamentalmente? Primeiro, nós temos a experiência histórica do que foi a ascensão do fascismo, do nazismo, da extrema-direita ultranacionalista em vários países europeus no período entre as duas guerras. E uma das coisas que mais marcou esse período foi justamente o facto de que a direita democrática, ou a direita liberal democrática, a partir de certa altura, em quase todos os países, cedeu em relação à extrema-direita. E, por outro lado, a própria esquerda também não foi capaz de estabelecer muitas vezes, nem com essa direita, nem entre si, no campo da própria esquerda, o diálogo que deveria ter estabelecido. Isto do ponto de vista político. E do ponto de vista sociológico, há aqui um fenómeno que me parece também que não deve ser ignorado, é que em quase todos os países em que se assistiu à vitória de forças fascistas, que conseguiram obter, em alguns casos, resultados eleitorais excelentes. Houve um crescimento, o Hitler chegou ao poder depois de um crescimento surpreendente e rápido das votações do partido nazi. Em Itália, apesar de haver um golpe de força, o Mussolini estava em grande crescimento e também muito rápido.
O caso espanhol é diferente, resulta de uma guerra civil. O caso português resulta também de um golpe de Estado militar em 1926 e depois do surgimento de uma personalidade, Oliveira Salazar, um professor de Direito de Coimbra, que vai assumir a liderança do regime e vai impor uma ditadura férrea de extrema-direita e por essa Europa fora, nos países de leste, etc. Ora, em França, muitas vezes nós desvalorizamos isso, mas a França é talvez o país onde o fascismo, enquanto movimento intelectual, surgiu com mais força a par da Itália. Há um movimento que precede Vichy, que é um movimento que vem até já dos finais do século XIX, um movimento reacionário, por um lado, e depois de extrema-direita muito forte. Nós temos esses exemplos. Nos últimos anos, o que tem sido a realidade europeia? Em primeiro lugar, ela tem elementos uniformes, elementos que se manifestam de idêntica forma praticamente em todos os países europeus, e depois há aspectos que são aspectos muito específicos de cada país e que têm que ver com tradições políticas também muito diversas. O que se está a passar na Hungria, por exemplo, e a Hungria é neste momento o país da Europa onde o Estado de Direito está mais debilitado, mas o que se está a passar na Hungria tem que ser lido em função da história específica da Hungria, da história antes ainda do domínio soviético, do que foi o domínio soviético, do que foi depois, logo no final do comunismo, uma opção por um modelo ultraliberal que acabou também por gerar grandes fraturas na sociedade húngara, e depois agora uma reação do Orbán, que é uma reação que tem muito a ver com a tradição, com a história da Hungria. Mas, ao mesmo tempo, há aqui alguns aspectos que são comuns. E há aqui uma coisa que é preciso, que talvez identifique especificamente a Europa, e que não está na base de outro tipo de ameaças de extrema-direita noutros países do mundo, e que é esta. A extrema-direita está a crescer, em grande parte, devido ao fenómeno da imigração. E talvez porque os partidos democráticos não são capazes de produzir um discurso adequado em relação ao tema da imigração. E para além também podemos discutir se as respostas práticas têm sido as mais corretas ou não. E temos alguns exemplos, por exemplo, o caso alemão. A Alemanha é um país que, dado o trauma do nazismo, a extrema-direita no pós-guerra sempre teve muita dificuldade em obter votações minimamente significativas na Alemanha e sem capacidade para entrar no Parlamento, porque eles têm a regra dos 5%, abaixo dos 5% não é possível entrar no Parlamento alemão. Ora, formou-se aqui há uns anos atrás, este partido de extrema-direita que agora existe, surgiu há uns 15 anos atrás, no contexto da crise económica e financeira que então assolava vários países europeus, e surge com um discurso fundamentalmente económico. E o discurso assentava numa ideia que era a rejeição da moeda única. Curiosamente, considerando, enquanto nos países do sul da Europa havia uma rejeição da moeda única, porque achavam que a moeda única favorecia os países mais fortes, os países mais ricos, em particular a Alemanha, e havia uma certa esquerda que rejeitava a moeda única, na Alemanha o que aconteceu foi que surge um movimento de direita baseado na rejeição da moeda única e do euro, porque na ótica deles a presença no espaço monetário, a presença da Alemanha num espaço monetário, onde estavam outros países, como países do sul da Europa, com com uma tradição em termos monetários bastante diferente da alemã, vinha debilitar a moeda e colocava problemas sérios à economia alemã. Ora, enquanto eles mantiveram a questão no euro, eles não cresceram. A verdade é que não houve uma adesão da sociedade alemã. Eles mantiveram-se ali nos 2, 3, 4%. Quando é que eles começam a crescer? Quando a chanceler Merkel toma uma atitude ousada, enérgica e até absolutamente louvável no contexto europeu, porque foi ela que foi mais longe, no sentido de abrir as portas da Alemanha aos refugiados da guerra, sobretudo aos refugiados da guerra na Síria. E quando surgem milhões de refugiados na Alemanha, a associação entre os refugiados e a imigração, que também estava a crescer, leva a que esse movimento cresça. O mesmo aconteceu, mesmo aqui em Portugal, na Espanha, em grande parte, não tem só a ver com isso, mas também tem que ver com isso. Em França, claramente, o crescimento da extrema-direita foi acompanhando um processo de cada vez maior dificuldade de integração de determinado tipo de imigração na sociedade francesa, que é precisamente a imigração árabe, sobretudo proveniente do norte, de antigas colónias francesas, ou o caso da Argélia, mais paradigmático, e em que está associada aí a uma fratura até de natureza religiosa. Portanto, nós não temos conseguido, de facto, bem a culpa que poderemos fazer nós aqui na Europa, esse tema não temos conseguido tratar adequadamente. E eu creio que ele tem estado, em grande parte, na base do crescimento da extrema-direita. Para além disso, há hoje uma internacional de extrema-direita. Há hoje um movimento internacional. Não há dúvida nenhuma que houve um momento decisivo, que foi a eleição do Trump para a presidência dos Estados Unidos. Quando isso ocorreu,
isso deu isso incrementou fortemente toda a extrema-direita. As pessoas começaram, gente que estava na periferia, quase com um estatuto de marginalidade política, de repente passou a entrar, a adquirir centralidade no debate político. Os vários temas foram surgindo, consoante cada país. No Brasil foi o tema da corrupção, aqui será mais o tema da imigração e também o tema da corrupção sempre que podem. É o tema das minorias, é o tema de que estamos a conceder demasiados direitos a determinado tipo de minorias. Esses temas a extrema-direita sistematicamente vai apanhá-los. E agora há um discurso na Europa, que é a parte em que esse discurso, portanto, para além das divergências, da diversidade, há aqui um elemento de unicidade que é este, é um discurso que é feito pela extrema-direita e que também é feito na América Latina, que é o discurso da defesa do Ocidente. Mas é uma certa ideia do Ocidente, que é uma visão reacionária do Ocidente, que é o Ocidente que eles consideram que é o Ocidente da tradição judaico-cristã, que é um Ocidente que rejeita aspectos fundamentais desse mesmo Ocidente, a herança democrática grega, que rejeita sobretudo a tradição iluminista, que se coloca claramente contra a tradição iluminista. É uma defesa do Ocidente que é de um certo Ocidente contra aquilo que de melhor o Ocidente tem, e a meu ver até aquilo que de mais singular hoje o Ocidente pode ter no mundo, que é justamente ser um espaço democrático, em todos os sentidos, liberal, no sentido político, de valorização da autonomia dos indivíduos, de valorização da liberdade em todas as suas dimensões e de respeito pelos direitos humanos. E é essa disputa que hoje tem que se travar. Nós temos que construir, do meu ponto de vista, isso pode associar a esquerda e uma parte da direita, nós temos que construir um discurso muito forte contra essa ideia de que eles estão a fazer a defesa do Ocidente. Não, nós temos que pôr a dizer, não é esse Ocidente. De resto, é muito parecido com o pior de outras zonas do mundo. Essa ideia do Ocidente é, aliás, uma ideia que tem que ser tratada com muito cuidado, porque ela pode ser vista de forma perigosa. Eu tenho constatado uma coisa, aliás, verifiquei isso até quando estive o ano passado no Brasil, o espaço europeu, o chamado espaço ocidental, é hoje um espaço muito isolado no mundo. Há alguma dificuldade em nós explicarmos às pessoas noutras regiões do mundo muitas das nossas posições. Portanto, desde logo, o conceito do Ocidente tem que ser muito bem tratado e muito bem definido, porque para muitos povos o Ocidente não é visto como um espaço da democracia, da liberdade, do iluminismo. Nós, esquerda e alguma direita democrática, estamos ligados. O Ocidente é visto como a herança colonial, como a herança de uma grande exploração de outras zonas do mundo, etc. Tem tentativas de interferência constantes na vida de outros povos. Basta ver o que se passa hoje em África com a França. Há uma rejeição clara em todos os países que foram antigas colónias francesas, há uma rejeição clara da França e que tem que ver com práticas neocolonialistas que, questionavelmente, a França desenvolveu até há muito pouco tempo. Portanto, há aqui um quadro que é um quadro complicado. Como é que vamos resolver isto? A questão, um tema aqui que é interessante que vocês estão a tentar aí no Brasil, e é por isso que o direito já é muito importante, que é nunca perder a capacidade de diálogo entre a esquerda e a direita democráticas. Também há uma esquerda não democrática, como é evidente. Neste momento ela não tem grande expressão e, portanto, nós não temos falado muito dela porque ela, neste momento, não há uma ameaça à democracia praticamente em lado nenhum. Mas o diálogo entre a esquerda e a direita democráticas é absolutamente fundamental. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Há a teoria de que se a extrema-direita for acoplada aos governos, se ela for chamada para o poder, ela tenderá a moderar-se. É a teoria que, por exemplo, tende a haver na solução Meloni uma solução boa porque ela ter-se-á moderado. Mas ela moderou-se sempre que tem que ver com o discurso europeu. Ela é bastante moderada quando vai a Bruxelas, ou a Paris, ou a Estrasburgo, ou a Berlim. Mas em Roma a moderação já é um pouco menor. E tem ali elementos muito, muito perigosos que estão presentes. Portanto, como lidar com a extrema-direita? Não há respostas únicas, não há receitas fáceis. Julgo que uma grande parte da resposta está é a própria sociedade democrática, não os partidos políticos, mas a própria sociedade, a academia, os intelectuais, os artistas, o mundo económico, o mundo social, os sindicalistas, que se reconhecem no espaço democrático, eles próprios criarem instâncias como do estilo desta Organização de Direitos Já, que eu também tenho muito orgulho em dizer aqui em Portugal que faço parte desta, que as pessoas nem percebem muito bem como é que eu passo a fazer parte, então fui convidado e tenho muito gosto, mas uma organização desta natureza, que é uma organização da sociedade civil, não é? É uma organização fundamental para preservar a democracia e, sobretudo, para preservar esta capacidade de diálogo entre pessoas que, naturalmente, têm perspectivas muito diferentes.
Nós não vamos agora querer que toda a gente pense da mesma maneira no campo democrático. É desejável que os próprios cidadãos percebam que no espaço democrático há perspectivas distintas e conflituantes, e que podem optar por soluções governativas diferentes. O drama é quando a única alternativa é uma alternativa extremista. É quando as pessoas percebem que a única alternativa está numa posição extremista. Diria que, portanto, nós temos muito a aprender uns com os outros. Porque o que se passa hoje, curiosamente, essa questão do discurso político da extrema-direita, o discurso político de alguns intelectuais da extrema-direita e outros que são pretensos intelectuais, quer dizer, o caso daquele pretenso filósofo, como é que não me recordo agora o nome dele, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, por exemplo, astrólogo, filósofo, o Olavo de Carvalho é uma referência para a extrema-direita portuguesa, ainda hoje. É uma referência, eles sistematicamente invocam o Olavo de Carvalho. E em Espanha a mesma coisa, conheço bem, acompanho também bastante. Este é uma referência, porquê? Porque eles produziu mais cedo esse discurso que vem dos Estados Unidos e vem do Brasil e vem de outros países sul-americanos, praticamente todo o continente americano, ainda com características diferentes, e aí surgiu antes e está a chegar à Europa. Portanto, há muita coisa que nós temos que aprender com o que está a acontecer aí, sobretudo na América Latina, na Argentina, no Brasil. Sobretudo estes dois países são para nós dois países de referência que nós procuramos estudar permanentemente o que se passou, o que se está a passar, porque algumas coisas começaram aí e estão agora a chegar à Europa. Outras terão começado aqui e vão chegar aí, como é evidente, porque eles falam muito uns com os outros, que esse é um elemento importante. Há hoje uma organização internacional da extrema-direita muito ativa e que funciona muito às escondidas em grande parte, mas com resultados práticos evidentes. Muito obrigado, Francisco. E eu trago agora aqui o André Siciliano, nosso representante de direito já na Espanha, né? Em que cidade que você vive, André? Em Girona. Girona. Muito bem. André, Tá a bem. palavra é tua aí para a próxima pergunta. Obrigado. Professor José Álvaro Moisés, eu tenho aqui algumas ponderações, ouvindo o que foi dito até agora. Eu vejo que esse crescimento da extrema-direita, ela tem, ao que me parece, muita conexão com uma perda do espaço do diálogo, né? Com o empobrecimento da condição de diálogo. Vem fortemente apoiada nas redes sociais, né, uma nova tecnologia. Há quem faça paralelo, inclusive, com a ascensão e sucesso do nazismo da década de 30, também apoiada no rádio, né, uma nova tecnologia naquele momento. Agora, hoje, eu vejo que se você vai discutir com um bolsonarista, ele já começa falando afirmativas que não têm sustentação fática, né, na vida real e que você perde a possibilidade de fazer um debate. A escola olavista, né, como o professor Francisco colocou aqui, vem daí, né, ganha o debate, não importa em que bases você esteja. E a gente perde a condição de debater. O Trump está fazendo campanha dizendo que ele foi quem mais fez pelos negros, quem mais fez pelos pobres, quer dizer, discurso também completamente desconectado da realidade. O Brexit sucede também apoiado uma série de mentiras. A questão das migrações, né, a xenofobia que se cria, é claro que existem problemas reais e as piores mentiras são aquelas que têm uma perninha em alguma coisa real e também se alastra amparada em mentiras. E as redes sociais, que são patrocinadas por empresas privadas que não estão sediadas no Brasil nem na Europa, em sua maioria, servem de veículo, né, para canalizar e para potencializar o discurso da extrema-direita. Eu vejo as redes sociais, falam do problema do algoritmo, né, que enfim, mais valoriza aquilo que dá mais engajamento. E quando você fala uma mentira, alguém tem que dizer que aquilo é uma mentira, que não é verdade, e, portanto, já produziu o dobro do engajamento, porque já teve pessoas tendo que rebater. E esse engajamento, claro, atrai dinheiro e você acaba tendo um cliente preferencial. Considerando isso que me parece um pouco difícil de solucionar, ainda mais quando a gente tem uma perspectiva democrática e que a gente zela muito pelo direito de falar e comunicar e de debater. Como enfrentamos, ou quais os caminhos para enfrentar
Como é que a gente sai dessa? Porque a gente não tem como se livrar dessa tecnologia, acho que nem é o propósito, mas é uma tecnologia e um mecanismo que está direcionando a gente para o abismo. Olha, veja, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que nós, do campo democrático e da esquerda, não nos especializamos, não buscamos ganhar cognição para usar esses instrumentos de uma maneira democrática, né? Quer dizer, eu acho que sim, as redes têm problemas, mas se veja que é mais a direita que está usando as redes do que propriamente a esquerda e a direita. Eu me pergunto, por que que nós não podemos, da mesma maneira que algumas forças de direita e de extrema direita, né, se especializaram tanto, então, por que que nós não podemos fazer algo que vai em direção semelhante, embora, claro, com outro sentido? Eu acho que isso depende, em parte, de questões tecnológicas que não são tão simples de enfrentar, eu concordo com isso, mas depende também de iniciativa, de alguma maneira de ter a iniciativa, organizar nessa direção e, de alguma forma, ser capaz de romper o bloqueio que aparentemente é representado por um predomínio da extrema-direita no uso das tecnologias de redes, né? Não creio que a gente, não creio que isso seja inescapável, que não tenha uma solução. Agora, você colocou algumas questões iniciais muito importantes, eu acho que muito significativas como parte da nossa crise, que foi a perda do diálogo e a incapacidade que, de certa forma, as forças democráticas e de esquerda, né, uma parte da esquerda democrática, uma parte da esquerda que está um pouco mais longe de um conceito da democracia, né, que foi o de não conseguir, ao lado, em disputa, em competição com o que fez a direita e a extrema-direita, chegar à base da sociedade, explicando, por exemplo, a complexidade do sistema democrático e que, como o sistema democrático é muito mais difícil, complexo para tomar decisões, em alguns momentos parece que ele não consegue produzir resultados ou produz menos resultados do que deveria. Agora, em parte, isso está fortemente relacionado ao fato de que, no caso do Brasil, isso não é exatamente assim na Argentina, não é a mesma coisa no Chile e em alguns outros países. Mas aqui nós temos num certo sentido, uma cidadania que é desinformada, não é devidamente mobilizada, não é? Mas que, por exemplo, permanece em silêncio. Agora, isso de alguma maneira, não é, de novo, não é uma coisa inescapável, depende de iniciativa, depende da capacidade que as forças democráticas tivessem de chegar e, de alguma maneira, mobilizar em torno dos temas centrais de interesse da maior parte da população, né? Então, na medida em que isso não acontece, nós ficamos numa posição, digamos, recuada nesse chamado diálogo das forças que são diferentes, né? Entre as forças democráticas, como você dizia, e as forças de direita. É como se uma parte do debate estivesse sempre aquém. Por exemplo, toma a questão da segurança pública, né? A dificuldade que as forças democráticas, e particularmente de esquerda, vem tendo de enfrentamento, de como lidar com a questão da segurança pública, como responder a um problema que é crescente. Quer dizer, o crime organizado cresceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, e agora está no país inteiro, como nós sabemos, né? Tomando iniciativas, inclusive de ordem política, apresentando candidatos. Então, de alguma maneira, esse quadro, não é, mais complexo não teve da nossa parte, não teve até agora, e eu não estou vendo nem com muita clareza a iniciativa do governo atual nessa direção. Não é? Aparentemente, o novo ministro da Justiça faria uma grande, digamos, uma energia e um esforço muito grande nessa direção, mas até agora isso não apareceu. Então, na medida em que nós não temos sido capazes de, digamos, de tocar em algumas das questões fundamentais que são vividas pela população, pela sociedade, nós ficamos aquém no debate para apresentar
alternativas e parecer que temos soluções. Em muitos casos, nós temos muitas soluções, mas você veja que, de alguma maneira, não só nas questões de comportamento e cultural, não é? Digamos, do modo como setores da população encaram questões de costume, não é? E que é um tema muito presente no discurso, na retórica da direita. Nessas áreas, nós temos muito pouca iniciativa. Nós falamos muito pouco sobre isso. Nós, de alguma maneira, vamos quase que na rabeira do que aparece como problemas. Então, eu acho que essas coisas tornaram o diálogo mais difícil. Ao invés de ser um diálogo produtivo, que de alguma maneira pudesse apresentar soluções, é de um grau de polarização e de contenda, e eu acho negativo, não é? O meu ponto de vista é muito crítico de que líderes democráticos estimulem a polarização. A polarização, em algum momento, pode fazer sentido na medida em que você tenha forças, projetos diferentes, mas seria uma perspectiva da polarização muito mais ligada, né, aos conteúdos de programa político, de programa de governo. Agora, o estímulo à polarização no sentido político de contrapor cada vez mais as coisas, a quem mais beneficia, a meu juízo, é a extrema-direita, porque ela responde melhor às questões da polarização do que as forças democráticas ou a esquerda, né? Na medida em que ela toma, digamos, as posições mais radicais como elementos de capacidade de organização, de coordenação de setores da sociedade, que muitas vezes têm respondido dessa maneira. Agora, eu queria mencionar um outro aspecto ligado a essa questão de como as forças democráticas podem se preparar para o diálogo e ter respostas positivas, né? Eu queria mencionar a questão do desempenho das instituições, né? Quando elas estão sob coordenação das forças democráticas. Eu acho que nós estamos tendo, nesse momento no Brasil, uma crise muito acentuada, não é, entre os três poderes, entre a disputa, né, uma disputa negativa, conflitual, de conflito entre os três poderes, não é? E eu vejo por trás dessa questão dessa disputa que está havendo, eu vejo de novo, algumas debilidades das forças democráticas. Vejam que nos últimos 10 anos cresceu muito no Brasil. Isso não foi só no Brasil, mas aqui particularmente cresceu muito mais a rejeição de instituições democráticas. Quer dizer, quando você faz pesquisa e pergunta para os entrevistados qual a representação política que eles têm em relação aos partidos políticos, é escandalosamente reconhecido que perto de 90% dos entrevistados nunca se sentem identificados ou representados pelos partidos políticos atuais. Da mesma maneira, a rejeição, a crítica, a desconfiança em relação ao funcionamento do Congresso Nacional é muito acentuada. E você veja que agora, com esse conjunto de decisões, não é, que é uma maioria conservadora no Congresso Nacional, as decisões que tomou em relação à questão das emendas, em relação à anistia das irregularidades cometidas pelos partidos políticos, veja que não é uma irregularidade pequena, porque ela se refere ao que a lei estabelecia em dar condições para segmentos como as mulheres e os negros poderem disputar a sua representação. Ao fracassar essa irregularidade, ela atinge a representação, ela atinge o conceito de representação, não é? Então, você tem a coisa das emendas, você tem a coisa da anistia, e você tem aquela absurda decisão de dar valores tão altos para o fundo partidário anual e para o fundo partidário eleitoral, num contexto de muitas dificuldades de políticas públicas, para deixar de mencionar todos, pelo menos da política pública de saúde, como é o caso do SUS.
Qualquer um de nós que vá a qualquer atendimento de saúde de SUS na nossa cidade vai ver as filas e as pessoas reclamando da falta de condições e os médicos também dizendo que tem poucas condições, faltam. No entanto, esses dois ou três fundos que eu mencionei são de uma proporcionalidade de recursos que é absurda, que seria inimaginável. Agora, eu pergunto, aonde está a resistência e a crítica dos líderes democráticos a esses processos que claramente estão levando o Congresso Nacional a políticas antirrepublicanas, completamente antirrepublicanas. Negam a ideia dos interesses coletivos, negam a ideia de que a sociedade tem necessidades, dimensões, interesses que precisam ser tratados e cuidam do que rende benfeitorias para os líderes partidários, para os seus associados, para os seus políticos de apoio. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a democracia, mas eu não vejo, na parte das lideranças democráticas, nenhuma resposta a isso. Então, eu acho que, eu não sei se eu respondo a sua questão, mas eu acho que isso nos desqualifica para o diálogo, nos deixa aquém, nos deixa numa situação, digamos, que não é muito favorável perante a população, perante a maioria dos eleitores, de apresentar respostas, né? É ruim. Então, acho que tem uma questão aqui que diz respeito à necessidade de uma autorrevisão desses segmentos, de uma compreensão, inclusive da necessidade que, em alguns aspectos, a democracia ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser ampliada. Não é apenas manter a democracia formal que sempre com a qual nós sempre lidamos, mas é entender que, na medida que o sistema funcione, ele demanda um aprofundamento da conquista de direitos, da manutenção dos direitos, da ampliação, não é? da dimensão de cidadania. Isso não está acontecendo, isso não vem acontecendo. Mesmo com os governos de esquerda, não foi propriamente o campo em que nós mais avançamos. Teve alguns avanços, eu reconheço isso, mas teve algumas coisas importantes, mas nessas áreas fundamentais, permanentes, de continuidade no tempo, nós fracassamos. Obrigado, professor. O debate está muito rico aqui. Depois eu vou até propor que a gente possa, além do vídeo, a gente também transcrever esse debate. Está realmente muito interessante. Vamos para a rodada final. E eu quero convidar aqui o Ricardo Skog, nosso coordenador de Relações Internacionais, para a próxima pergunta. Boa tarde, deputado. Eu gostaria de aproveitar o gancho da pergunta anterior do André e falar um pouco perguntar para você um pouco sobre as redes sociais. O que vocês aí na Europa estão pensando em termos de legislação para coibir a questão das fake news, das deepfakes, principalmente durante o período eleitoral? E eu também queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre a questão imigratória aí na Europa. O senhor mesmo comentou há pouco que a esquerda, o centro democrático, vocês estão tendo dificuldade na defesa dessas questões migratórias, né? Eu queria entender como a gente pode combater esse discurso de ódio promovido pela extrema-direita, utilizando a questão migratória. Com que tipo de narrativa, de discurso a gente pode entrar para tentar mudar esse quadro? É isso, essas são minhas perguntas. Obrigado. Bom, começando pela questão migratória, diria o seguinte: em primeiro lugar, a Europa precisa muito de imigrantes. Nós somos um continente em grande recessão demográfica, um continente muito envelhecido. E vivemos ao lado de um outro continente, desde logo, que é o continente africano, que está na situação absolutamente oposta. É um continente jovem, com uma explosão demográfica. E, portanto, nós temos necessidades de recorrer a pessoas provenientes de outros países, de outros continentes, por todas as razões. No dia, eu outro dia dei uma pequena entrevista aqui em Portugal por causa da questão dos imigrantes e dizia: se os imigrantes, se as pessoas provenientes de outros países parassem de trabalhar durante 15 dias em Portugal, a economia portuguesa parava.
E o que se aplica à economia portuguesa aplica-se praticamente a todas as economias europeias. Hoje as economias europeias estão totalmente dependentes dos imigrantes. Por isso nós nem sequer temos aqui a possibilidade de dizer nós vamos parar a venda de imigrantes. Não, nós precisamos de imigrantes. Em segundo lugar, a pressão migratória sobre a Europa é muito menor do que a pressão migratória, por exemplo, sobre os Estados Unidos. O número de migrantes que todos os anos passam a fronteira do México para os Estados Unidos é muito superior à pressão migratória no sul da Europa. O problema que se tem colocado na Europa é, portanto, um problema de capacidade de construir um discurso político que acompanhe aquilo que são as nossas próprias necessidades do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Porque, evidentemente, o discurso da direita é um discurso da extrema-direita, nunca confundir, o discurso da extrema-direita é um discurso muito primário, muito simplista, mas que tem uma capacidade de sedução enorme e que, sendo amplificado pelas redes sociais, evidentemente, aumenta muito essa capacidade de sedução. Sempre que há um problema, historicamente verificamos isso, quando há um problema, o responsável é o diferente, é o estranho, é o exterior. Neste caso, é o imigrante. Se não for o imigrante, será o adversário político, será aquele que pensa de forma diferente, ou será aquele que tem um tipo de comportamento distinto do meu. Portanto, há sempre uma tendência para culpar o outro. E o outro aqui adquiriu a expressão do imigrante. E nós, em Portugal, começamos pela primeira vez a ter esse problema. Portugal é um país tradicionalmente de emigração, imigrantes, como quase todos os países europeus, aliás. A Europa é um continente que só conseguiu enfrentar muitos dos seus problemas no século XX porque milhões de europeus saíram daqui, fundamentalmente até para o continente americano, para o norte e para a América do Norte e para a América do Sul. Milhões e milhões de europeus fugiram da fome, fugiram da miséria, mesmo em países que hoje são países muitíssimo ricos, mas que passaram por situações tremendas e foi o facto dessas pessoas terem ido para viver para esses países e terem reconstruído as suas vidas, sobretudo no continente americano, alguns também em África, etc., que permitiu à Europa superar essas dificuldades. E Portugal também é um país tradicionalmente de imigração. Numa primeira fase de imigração para o Brasil, fundamentalmente, e para alguma imigração para a América do Norte, depois uma presença no século XX nas antigas colónias portuguesas em África, fundamentalmente em Angola e Moçambique. No século XX, a partir dos anos 60, a imigração na Europa, para a Alemanha, para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo. E hoje somos, curiosamente, um país em que quem está a migrar é os jovens que fazem parte da elite com maior formação, nós temos hoje, felizmente, porque apostamos muito na educação, estamos a formar gente muito qualificada, e os países, e como vivemos num espaço unificado, num espaço onde não há fronteiras, felizmente, para a circulação de pessoas, esses jovens estão a sair, mas até por isso também, nós estamos sempre sendo absoluta de captar imigrantes. E temos hoje já um número de imigrantes muito elevado, nomeadamente de imigrantes provenientes do Brasil. E, curiosamente, nós sempre tivemos, em relação ao Brasil, se tivemos e temos, mas historicamente tínhamos uma relação muito especial. Portugal achava que os portugueses tinham um certo orgulho no Brasil, como se tivesse quase, pelo nosso passado comum, pela nossa presença histórica, como se o Brasil fosse até o que mais extraordinário nós tivéssemos feito no mundo. Havia um pouco essa ideia. Portanto, nós nunca tivemos grandes problemas. E agora começa a haver alguns fenómenos que são preocupantes, não? De xenofobia que têm de ser imediatamente tratados em relação a pessoas oriundas do Brasil. Até aqui não havia grande diferença. Eu sentia que, até pela língua, por tudo isso, quando os brasileiros chegavam a Portugal eram imediatamente integrados. Isso já não está a acontecer, de facto. Isso significa o quê? Que nós temos que produzir um discurso que pode não ser um discurso de aceitação imediata. Nós não podemos ir atrás do discurso da extrema-direita. Aí é que não podemos ter a mais pequena adesão, não podemos ceder minimamente ao discurso da extrema-direita. Nós temos que fazer o discurso da exigência moral, da exigência do rigor político, e neste caso também é o discurso do nosso próprio interesse, do ponto de vista económico e social, porque nós precisamos dessas pessoas. E quando encontro na rua, e hoje encontro cada vez mais cidadãos de outros países jovens, a primeira coisa que lhes digo é: vocês fiquem, vocês não pensem em voltar, fiquem, porque nós precisamos de vocês. Nós estamos com taxas de natalidade baixíssimas, isso não vai mudar nas próximas décadas. Nós precisamos absolutamente dessas pessoas. Portanto, o discurso em relação à imigração é uma enorme responsabilidade que nós temos. E eu creio que temos falhado um pouco nesse domínio, no discurso e nas práticas também concretas. E aí
é um assunto que tem que ser devidamente analisado. A questão das redes sociais. O Parlamento Europeu tem produzido alguma reflexão nesse domínio. O Parlamento Europeu é um Parlamento um pouco sui generis, porque é um Parlamento que não tem iniciativa legislativa própria, mas que se pronuncia cada vez mais, tem poder de colegislação com outras instâncias europeias. A Europa vive, sobretudo, há 3 grandes centros de poder: a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, onde estão os primeiros-ministros, no caso francês, o chefe de Estado, o tema político é diferente, é o Presidente, que está a representar a França, e depois o Parlamento Europeu. Mas o Parlamento Europeu, não tendo isso, é um grande centro de debate, de discussão política, provavelmente com um grau de liberdade, como não existe praticamente em mais nenhum Parlamento do mundo. Até porque como não temos essa responsabilidade direta, aquilo que não temos de poder imediato, ganhamos depois de um poder de influência que é muito grande, precisamente porque podemos discutir com mais abertura esses temas. E essa é uma das questões que estamos a discutir, que é precisamente essa, porque aqui há um limite, que é até onde podemos ir sem sermos acusados de censura. Até onde podemos ir na regulação das redes sociais sem sermos acusados de estarmos a censurar esta ou aquela posição. E bem sabemos que essa fronteira nunca é uma fronteira nítida, nunca é uma fronteira clara. Portanto, é preciso ter muita ponderação e muito cuidado nesse domínio. Agora, julgo que há uma coisa que nós podemos e devemos fazer mais, de facto, que é ter uma maior intervenção nas redes sociais. Temos nós próprios também maior intervenção, não cedendo à extrema-direita e não cedendo aos extremismos, porque tudo que seja polarização, evidentemente, é negativo. Se nós permitirmos que o discurso se polarize, isso vai favorecer sempre os extremistas, porque eles ganham nesse campo, nesse tipo de discussão. Eles usam técnicas muito simples, é a técnica da amálgama, criam uma espécie de caos conceptual da discussão, isso destrói qualquer discussão. O método da caricatura, fazem uma caricatura das nossas posições, e é muito mais difícil nas redes sociais expor uma posição em toda a sua complexidade do que expor a caricatura dessa posição. Nós temos que estar preparados para isso, temos que recorrer cada vez mais a especialistas nessas áreas. Aí eu penso que o Brasil está bastante mais avançado que a Europa. Nesse domínio, eu acompanhei o processo das últimas eleições, o que foi a capacidade de fazer a desconstrução das mentiras, das calúnias que a candidatura do Bolsonaro ia lançando através das redes sociais, essa capacidade de desconstrução disso tudo, que foram capazes de fazer, e que julgo eu teve algum efeito nos próprios resultados eleitorais finais. Nós na Europa ainda não estamos com essa capacidade. Eu conheço uma pessoa que está hoje em Brasília, mas que viveu aqui no Porto, que teve aqui um papel muito importante, a Fernanda Sarkis, que é uma especialista nessas áreas, e que trabalhou connosco e que agora tem desenvolvido muita atividade no Brasil, porque são pessoas que eu julgo que vocês estão mais avançados, os brasileiros estão mais avançados do que qualquer país europeu nesse domínio. É uma das áreas em que nós temos muito a aprender convosco. Agora, em termos legais, como é que nós vamos fazer essa delimitação, como é que vamos estabelecer essas regras, isso é um tema de controvérsia enorme. E também é verdade que sempre que nós avançamos com qualquer coisa, somos logo acusados de estarmos a querer instaurar a censura. Curiosamente, nós que somos os herdeiros da grande tradição democrático-liberal, os grandes herdeiros dos princípios da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de reunião, somos agora acusados pelos herdeiros e pelos defensores de práticas autoritárias, ditatoriais, e se não mesmo totalitárias, se tivessem condições para isso, de estarmos a querer pôr em causa a liberdade. O que é extraordinário é que hoje a extrema-direita tenta até ela própria, não é só no Brasil, por exemplo, a Espanha é um caso na Europa muito especial, porque é um país com uma polarização política extrema, muito mais do que, por exemplo, em Portugal, uma polarização política extrema. E a verdade é que a extrema-direita espanhola, por exemplo, fala de liberdade. O Vox aparece como um partido que fala mais da liberdade, ou até dentro do PP. A Presidente da Região de Madrid, a Isabel Ayuso, fala da liberdade como se eles fossem o símbolo e os porta-vozes da liberdade, quando não são de facto. Nós é que somos, nós os democratas. E essa disputa e esse confronto é um confronto difícil, é um confronto exigente, é um confronto que exige estudo, reflexão. Penso que tem que haver uma boa articulação entre os responsáveis políticos, a academia, as universidades, onde se estão a fazer muitos estudos neste domínio, e depois tem que haver a capacidade de transformar tudo isto numa linguagem política, que seja uma linguagem política séria, rigorosa, exigente, mas ao mesmo tempo apelativa e com capacidade de convencer realmente as pessoas. É talvez um dos maiores desafios que vamos ter nos próximos anos,
em todo o mundo democrático. Vai ser este. Obrigado, deputado. Professor Zé Álvaro Moisés, eu trago aqui a última pergunta, trazendo um pouco, até com base aí nos desafios que a gente conhece aqui no Brasil e que o Francisco nos traz também da Europa. Queria falar um pouco da juventude, né? É, tem um Datafolha, né, um ano antes da eleição do Bolsonaro, que já apontava que 60% dos votos do Bolsonaro eram de jovens entre 16 e 34 anos, né? E a gente vem acompanhando pela Europa também as pesquisas que apontam sempre que a juventude tem sido um fator determinante, né, para a mobilização da, da extrema-direita, né? Então, eu queria um pouco, se eu pudesse trazer um pouco dessa reflexão, porque a gente está vivendo hoje uma época de grandes transformações, né? A gente tem aí uma pauta no mundo hoje do impacto das mudanças climáticas, a gente tem, ao mesmo tempo, as novas tecnologias, a incerteza sobre quais são os empregos que vão seguir existindo, quais que não serão, as incertezas econômicas, uma juventude que tem dificuldade. A gente vê a questão da moradia muito central na Europa, né? Aqui a questão do emprego, a questão da violência, e ao mesmo tempo a gente tem os partidos políticos, parece que muito fechados, né? A cumprir esse papel de representatividade, de diálogo com a sociedade, de forma que é uma juventude muito conectada, né, que tem acesso, em tese, a meios de buscar informação, mas muitas vezes está aí pelo TikTok, essa coisa toda. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão da juventude e dialogar com o papel dos partidos. Os partidos no Brasil hoje, eles são muito mais, na sua grande maioria, sem generalizar, funcionam muito mais como siglas eleitorais, né, do que partidos que tenham um papel de representar uma visão ideológica, dialogar com a sociedade, né, e buscar chegar ao poder com coerência com os compromissos que assumem com a sociedade e a sua visão ideológica. O que a gente precisa fazer para que a juventude tenha esperança, né, no sistema político, né, que ela acredite nas instituições? Como é que os partidos. Nós precisamos de uma reforma política, uma reforma partidária. Qual é o caminho para a gente conseguir recuperar a crença da juventude na democracia? Olha, Fernando, eu acho que esse é um tema central da nossa discussão sobre a crise da democracia e, em parte, relacionada também à questão da crise de lideranças. Nós temos tido dificuldades de alguma maneira, de formar, estimular novas lideranças a ocuparem papéis importantes, né, na vida política do país. Isso está ligado, em parte, ao que ocorreu recentemente, um certo afastamento da juventude em relação a questões do país, mas particularmente em relação às questões da política. Você tem razão, as pesquisas, não só na Europa, mas também em toda a América Latina e no Brasil também, mostra que naqueles índices em que há uma perda de adesão à democracia, né, preferências por experiências autoritárias, preferência por, em situações de crise, autorizar quem governa a não respeitar as leis e não respeitar a separação de poderes, né? O crescimento estatístico, né, da percentual nessas áreas é mais entre os jovens, particularmente entre os jovens entre 16 e 30 anos, ou pouco mais de 30 anos, né? Então, isso significa que você tem razão, nós temos um problema aí. Eu vejo a questão, de certa maneira, dividida em duas partes, né? Por um lado, o sistema educacional que nós temos não
propõe, não apresenta, não prepara as pessoas, os jovens, para entender a significação do governo, a relação que o governo tem com os direitos deles, não é? E é uma coisa contraditória, porque a Constituição brasileira de 88 e os políticos brasileiros deram o voto para os jovens a partir dos 16 anos, mas sem que isso tenha sido seguido de um tipo de estrutura que, de alguma maneira, informasse esses jovens o que é a democracia, qual é o papel de cada um do executivo, do legislativo, do judiciário, de que maneira essas coisas se articulam em relação aos direitos deles como jovens que estão entrando na vida adulta e que vão ter o papel de cidadãos, vão desempenhar da cidadania. Então, esse não preparo, de alguma maneira, deixa uma grande parte dos jovens sem nenhuma informação do que está acontecendo e, portanto, sem nenhuma capacidade de se interessar. Agora, a outra ponta desse mesmo problema, ela está relacionada com as forças políticas que deveriam ser capazes, têm a missão de mobilizar a cidadania em geral e deveriam ser capazes de mobilizar os jovens também. E aí você, de alguma maneira, matou a charada. Se os partidos são fechados, se os partidos não apresentam programas para, de alguma maneira, atrair esses jovens, para mostrar que eles têm um papel também a desempenhar, que eles podem se preparar para a vida pública, se os partidos não fazem isso de portas abertas, ao contrário, são sempre partidos de portas fechadas, dirigidos por oligarquias que se perpetuam, algumas vezes oligarquias de família, como nós sabemos. Famílias que, de alguma maneira, o chefe da família, mais o filho, mais a mulher, mais um irmão, etc., que acabam dominando a estrutura dos partidos durante anos, né? E essa configuração não leva à aproximação dos jovens. Então, eu acho que eu diria que nós temos dois problemas. Um problema de cognição. As pessoas precisam entender como funciona a democracia. Ninguém nasce sabendo, não é? E digamos assim, de alguma maneira compartilhando do conhecimento da complexidade do funcionamento da democracia. Isso é preciso ser dito, é preciso ser ensinado, é preciso que haja uma persuasão de parte dos sistemas educacionais de indicar, não é? De mostrar, de educar as pessoas para entenderem esse mecanismo. Agora, além da questão da cognição, você tem esta outra que é da mobilização. Mobilização, como nós sabemos, é feita pelos atores políticos. Não cabe à universidade, à escola, nem mesmo às igrejas fazer mobilização. Quem faz mobilização são as forças políticas. E nós não estamos vendo isso acontecer no Brasil. Houve um momento, na época do final da ditadura, com diretas já, que alguns partidos desempenharam esse papel. Particularmente o antigo MDB e os partidos novos que estavam entrando de esquerda, PT, PDT, etc. Depois, com o tempo, por uma série de razões, isso foi progressivamente escasseando, diminuindo, e hoje nós temos uma situação, como você descrevia, não é, em que os partidos são muito mais siglas, não é, fechadas, que tomam decisões sobre candidaturas e sobre programa sem nenhuma relação com os eleitores, os quais eles vão buscar depois, né? Mas não há nenhuma relação. Quer dizer, veja que o sistema político norte-americano, afora aqueles que imaginam que os Estados Unidos é a grande democracia, né, que é infalível, afora esses, mas a maioria que critica, né, por exemplo, não reconhece o papel das primárias que se desenvolve no caso do sistema norte-americano. Eu acho que nós deveríamos olhar a experiência não necessariamente para copiá-la, mas para entender o que ela pode, de alguma maneira, significar de acréscimo na experiência brasileira. Quer dizer, a ideia de que você, um ano antes da eleição, começa a mobilizar os partidos, os apoiadores dos partidos, os eleitores dos partidos, para, de alguma maneira, escolher, saber quem serão os que vão disputar a possibilidade de ser candidatos, e, ao mesmo tempo, fazer isso definindo programas, tem uma dimensão democrática muito importante, porque ela mobiliza, ela, de alguma maneira, realiza aquela função clássica dos partidos, que é a de agregar. Quer dizer, os partidos têm uma função de agregar
segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, de representá-los, né? De articular projetos, etc., para poder representá-los. Nós não estamos vendo no Brasil ocorrer essa tarefa da agregação, da mobilização, né? E isso é muito ruim. Agora, eu acho que também, Fernando, algumas instituições da sociedade civil, não que elas pudessem fazer a mobilização, mas elas poderiam preparar de alguma maneira, né, ajudar a preparar os jovens para ingressarem na política, para entenderem que a democratização plena, a democratização que vai na direção de ampliar os direitos, né, de realizar as promessas mais fundamentais, que estão, em última análise, relacionadas com a perspectiva, não é, de plena realização humana. Isso vem lá dos clássicos na Grécia, não é? Em diferentes momentos do pensamento político, teve muito presente a ideia de que a política é para realizar a plenitude do ser humano. Ela tem esse compromisso. Agora, é preciso, de alguma maneira, voltar a essas ideias, apresentá-las de maneira inovadora e trazer os jovens para dentro. Isso significa abrir as portas, os partidos abrirem as suas portas, e significa também que algumas instituições da sociedade civil devem desempenhar um papel nessa direção. Eu queria, para terminar, dar um depoimento pessoal, né? Eu entrei na política estudantil, fui presidente da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, depois da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, e era candidato à presidência da UBS, da União Brasileira, quando teve o golpe de Estado. Eu entrei na política mobilizado por uma fase da militância religiosa que coincidiu com o tempo do Papa João 23, né? E a encíclica Mater Magistra da Igreja, que de alguma maneira projetava, estimulava, reforçava, valorizava a ideia de que era possível atuar no mundo, atuar no mundo real e não apenas na veneração religiosa, né? Isso levou a um estímulo a jovens em vários lugares do Brasil, a muita militância. Muitos deles, depois, né, dessa militância religiosa, como foi o meu caso, acabaram se filiando a partidos políticos. Num determinado momento era a Ação Popular, no outro momento eram os partidos que se regularizaram a partir de meados dos anos 80. Mas o que eu quero dizer é que, se não tiver um estímulo dessa natureza, que abre a possibilidade das pessoas participarem e, ao mesmo tempo, vai construindo o significado dessa participação imediata e a longo prazo, as pessoas não se mobilizam. Os jovens não se mobilizam, não abre essa possibilidade, né? Acho que agora, Direito Já, por exemplo, é um movimento e um grupo que pode, de alguma maneira, ter um trabalho muito importante em alguns setores da juventude, pelo menos da juventude que está nas universidades. Acho que nós podemos fazer um trabalho nessa direção, seria importante para mobilizar forças novas. Mas eu queria apenas chamar a atenção para o fato de que essa questão que você levantou não é uma questão apenas da participação dos jovens, né? Você tem razão em mostrar digamos assim, a implicação disso, que, em última análise, tem que ver com a nossa capacidade de formar novas lideranças políticas, com uma orientação democrática, com uma orientação republicana. Nós não estamos vendo isso, nós precisamos disso. E, num certo sentido, isso pode ser uma resposta também para a crise da democracia. Na medida em que a democracia recupere essas dimensões fundamentais, ela pode sair da crise e, de alguma maneira, estabelece um novo diálogo com os setores da sociedade. Acho que esse é um caminho importante para nós. Obrigado, professor Zé Álvaro Moisés. Acho que nós cumprimos aqui a missão nesse dia 15 de setembro, Dia da Democracia. Importante dizer que a democracia tem que ser defendida por toda parte, a todo tempo, e que não deve haver espaço para extremismo, seja ele pretensamente de esquerda ou de direita, né? Nenhuma forma de extremismo, ou seja, quem não está dentro das regras, dos valores civilizatórios, dos direitos humanos,
da plena democracia. Nenhum regime deve ser aceito, reconhecido. Mas eu queria aqui, primeiro, cumprimentar o Ricardo Skog pela coordenadoria de Relações Internacionais, cumprimentando também os seus adjuntos, o Giuseppe Michelino, a professora Luísa Moura, pela organização desse debate, o André Siciliano, nosso representante na Espanha, e passo aqui a palavra aqui para as considerações finais aqui do nosso eurodeputado Francisco Assis. Bom, as minhas considerações serei breve, apenas para agradecer o convite para ter participado nesta iniciativa, foi muito interessante, foi um bom debate, creio que afloramos aqui alguns dos principais aspectos que se colocam hoje em praticamente, ou desafios que se colocam hoje em todas as democracias do mundo. Muitas outras coisas ficaram naturalmente por abordar. Eu julgo que o caminho que temos que fazer é precisamente este. A democracia é debate, é discussão, é confronto de pontos de vista. E a política democrática tem que ser isto. E o que tem acontecido nos últimos anos, em todo lado, estava agora a ouvir o que se passa aí no Brasil, com a questão dos mais jovens, é exatamente o que se passa aqui nos países europeus. E, curiosamente, foi um pouco o que se passou entre as duas guerras, porque a juventude, não esqueçamos que quer o nazismo, quer o fascismo italiano, por exemplo, tinha uma grande capacidade de recrutamento de jovens. Aliás, há estudos que revelam, nos casos aqui de algumas eleições aqui na Europa, que os partidos de extrema-direita estão a conseguir buscar votos vão buscar votos à juventude e vão buscar votos a segmentos da população que até hoje praticamente não participavam nos processos eleitorais e que passaram a participar dos processos eleitorais. A taxa de abstenção, por exemplo, em Portugal, baixou muito nas últimas eleições legislativas, nas eleições para o Parlamento português. Isso que aparentemente é um avanço, há mais pessoas a participar, na prática significou que houve mais pessoas a votar na extrema-direita. Eles foram capazes, tiveram esse talento de buscar pessoas que não votavam habitualmente e trouxeram-nas para o plano da participação política. Portanto, mas nós temos que contrapor a isso justamente a política, desde os gregos, já foi aqui, é feita essa referência, a forma como Hannah Arendt, por exemplo, valoriza a política como um espaço de comunicação, como um espaço de cidadania, precisamente, como um espaço de comunicação e como um espaço de realização do melhor que as pessoas têm. E a política tem que ser vista desse sistema. Os partidos políticos têm aqui um papel fundamental. E os partidos políticos falham muito nesse. Os partidos políticos não podem ser meras organizações de sustentação de candidaturas deste ou daquele, a esta ou àquela função. Os partidos políticos têm uma função cívica, têm uma função de promover a discussão, promover o debate e ao mesmo tempo de criar mobilização nas sociedades, e têm falhado um pouco nisso. Eu, por isso, mais uma vez, digo que o trabalho que têm desenvolvido, que estão a desenvolver aí no Brasil, é um trabalho de grande qualidade e de grande interesse, e já tinha dito ao Fernando, e reitero agora aqui neste debate, eu gostaria muito que o Fernando, e quem ele quisesse trazer com ele, viessem um dia aqui à Europa, viessem aqui a Bruxelas, ou a Estrasburgo, ou ao Porto, ou Lisboa, ou Madrid, depois poderemos também ver noutros, talvez interesse em algum outro país, para além dos centros de decisão europeu, que hoje de facto está entre Bruxelas e Estrasburgo, virem aqui a expor o que estão a fazer no Brasil, porque o que estão a fazer no Brasil é extraordinário, ao nível de um país tão grande, tão importante para o mundo como é o Brasil, mas para além disso é alguma coisa que eu acho que nós podemos replicar também em outros espaços geográficos, nomeadamente aqui no espaço europeu. E muito obrigado uma vez mais por este convite, e gostei muito de participar convosco, com o professor, neste debate. Mais uma vez, obrigado ao deputado Francisco Assis, professor José Álvaro Moisés. Lembrando que o Direito Já é um fórum da sociedade civil brasileira que reúne centenas de organizações, partidos do todo o campo democrático, da esquerda à direita, intelectuais, ativistas, juristas, artistas, e em defesa da democracia nos últimos 6 anos. E como esse nosso debate aqui certamente chegará a Portugal, à Europa, eu quero também aqui nos colocar à disposição, né? Nós temos uma coordenadoria, inclusive de relações internacionais, para o diálogo com organizações
da Europa que atuam também na defesa da democracia, para que a gente possa ter uma troca de experiência, uma troca de apoios mútuos, de fortalecimento da defesa democrática em todos os países. O nosso site é www.direitoja.org e nas redes sociais vocês nos encontram como Direito Já Fórum pela Democracia. Então, @Direito Já Fórum pela Democracia. Então, agradeço a todos aqui e fico Obrigado. muito feliz que... Fernando, Professor, eu queria dizer só uma palavrinha final, que é o seguinte: eu acho que o deputado Francisco fez uma lembrança de uma contribuição intelectual muito importante da Hannah Arendt, que precisamente vai nessa direção de construir o espaço público. Veja que, em grande parte, o desafio da democracia, das democracias que estão em crise, não é que se fecharam os espaços públicos. Então, de alguma maneira, eu acho que nós deveríamos levar mais longe, mais a sério essa perspectiva, não é, que vem de uma contribuição de uma intelectual muito importante, mas de uma história, no caso da Europa, não é, em que se fundamenta o trabalho da Hannah Arendt, né, nessa direção. A construção do espaço público significa, como o direito já tem defendido, exatamente a ideia de que forças democráticas de natureza diferente possam dialogar e, de alguma maneira, apontar possibilidades de desenvolvimento da política do país. Né? Mas era só um reforço nessa direção, porque eu achei a lembrança do deputado muito pertinente para esse debate de hoje, que é sobre a celebração da democracia. Né? não, providenciar o comentário. Então, obrigado, professor, obrigado, Francisco, mais uma vez aqui a toda a coordenadoria, a pessoa do Ricardo Skog, do André Siciliano, e viva a democracia!